Lapa, a legendária cidade dos Campos Gerais. Com mais de 2 séculos de existência, a cidade foi sede de acontecimentos que marcaram a história do Paraná e do Brasil. Nasceu do trabalho, da audácia e da coragem dos tropeiros. Foi também cenário de um dos maiores conflitos bélicos brasileiros, a Revolução Federalista, onde a cidade resistiu bravamente durante 26 dias. No centro histórico da Lapa é possível encontrar fortes resquícios desses 2 importantes acontecimentos. São 14 quarteirões com muita graciosidade, encanto e emoção. Aníbal Paiva. Esse Aníbal Paiva é que comprou esse seu Lindolfo Bastos aqui, mas deve ter comprado só o barracão, porque o terreno ficou no nome do Westphalen. Os bens dele foram a leilão, a asta pública, porque eu acho que ele devia muito na cidade. E aí consta um terreno onde está o Cine Lite. Fala o terreno. Em 1917, Pedro Soares de Siqueira arremata em praça pública do espólio do Olímpio Westphalen um terreno onde se acha o Cine Lite, com todas as suas dependências. Pedro Soares de Siqueira e sua mulher vendem a Aníbal de Paiva, residente em Paranaguá, as edificações e o terreno transcrito anteriormente no livro tal. Do Antônio Braga e do seu Pedro Soares. O papai trabalhou com eles. Em 1923, esse Aníbal Paiva vende o seu Antônio Braga, pai do Braga, e o Pedro Soares de Siqueira. E tinha uma coisa muito interessante no tempo do seu Pedro Soares, tio do meu pai. Ele queria que todo mundo fosse no cinema. Enquanto não chegava, ele tinha uma sirene. E ele começava a tocar a sirene. Estava na hora de começar, era para ir. E sempre ele fazia isso. Está na hora do cinema, Pedro Soares está tocando lá, né? A tia Madalena não foi no cinema, porque ela ia toda noite, ela que tocava no piano. Ela não foi. Então na fotografia que eu tenho, tem a data aqui de 7, ele nasceu no dia 7 de setembro de 1929. Aqui aparece a metade. Eu acho que é o Duva, o meu irmão. Aqui é a Gracinda, ó. E aqui tô eu, ó. Essa cara de broa que tá aqui sou eu. Eu e essa que tá do meu lado é filha do dono do cinema nessa ocasião, que era o senhor Pedro Soares. Minha mãe chamava-se Albertina Portuguta. E ela tocava violino na banda, na orquestra do maestro João Francisco Mariano. E mais na sua mocidade, ela participava no Cine Lite. Na ocasião, os filmes eram mudos. E por serem filmes mudos, havia necessidade de som, havia necessidade de música. E ela nos contava que quando o filme era, vamos dizer, uma comédia, elas tocavam, ela e a dona Seição ao piano e a mãe ao violino, tocavam uma música própria, propícia para comédia. Quando era de cavalaria, elas tocavam a cavalaria ligeira ou a cavalaria rusticana, rápido. Quando era triste, tocavam uma música apaixonada, justamente, ou quando era apaixonado, uma música apaixonada, acompanhando o cinema. Tocavam de cor, né, porque elas estavam olhando, elas também aproveitavam olhar o filme, e ao mesmo tempo tocavam, se combinavam. Elas ensaiavam, acho que umas 2 vezes por semana, e ganhavam um pequeno cachê. E esse cachê elas mandavam buscar partituras no Rio de Janeiro, em São Paulo, era o costume da época. Isso mais ou menos lá pelos
pelos idos de 1940 talvez, porque a mãe é de 17, 1930 e poucos, porque a mãe sempre tocou violino desde criança. Então ela nos contava isso e a gente achava muito interessante. Ela dizia que na época os filmes de índio eram muito interessantes e as pessoas tinham dificuldade em acreditar, né, que as coisas estavam acontecendo ali na frente. Passei o dia em casa. À noite fui ao cinema. Em Cada Coração um Pecado, com Ann Sheridan. Um filme, aliás, bastante interessante. O estado atrapalhado do novo operador é que estragou a projeção. Várias vezes parou, várias outras vezes ficou mudo e algumas vezes apagou-se o carvão. Às vezes aumentava e diminuía a projeção, e o carvão parece que piscava. Genico foi comigo, e ao sairmos, rápido como ele veio, a ideia comentou: o piscão carvava, querendo dizer, o carvão piscava. A luz aqui era muito fraca, né? Era. De vez em quando apagava. É, e ainda mais à noite, às vezes ligava muita lâmpada e caía a energia lá no cinema. Aí o filme começava a engasgar e o pessoal gritava lá na plateia. Força, Janguta! O Janguta era o culpado. Que era o culpado. Pai da Elsa. O Janguta é pai dela. Mas o papai sempre foi uma pessoa muito, a gente diz, habilidosa. E não se fixou em nada. A fixação dele foi trabalhar no cinema. O Teatro São João só teve momento em que também funcionou o cinema lá. Nos primórdios e depois em 1931, parece que foi, montaram o cinema lá. Deve Siqueira até, isso deve estar por aqui. E lá no cine, montado no teatro, foi que surgiu na Lapa o cinema falado. A mãe contava que o cine pegou fogo porque os filmes eram de celuloide e material bastante inflamável, né? Aí o que aconteceu? Queimou o terreno, queimou o prédio, ficou só o terreno. Aí o seu Antônio Braga, junto com o seu Pedro Soares de Siqueira, vendem em 1940, logo depois do incêndio, né, para Francisco Vidal. E o Francisco Vidal construiu o cinema que está lá agora. Francisco Vidal. E era O senhor conheceu ele pessoalmente? Eu conheci ele, morava ali na... O senhor trabalhou com ele? Não trabalhei com ele. Mas conheci ele. E na época tinha... O cinema não era assim, né? Era de madeira. Depois deles, daí os dois médicos compraram, né? Depois os dois médicos também morreram, um morreu antes, o outro... 52 mais ou menos deve ser quando foi que eu vim do cinema, porque eu tinha vindo para cá, né? E ele gosta dessas coisas, Humberto também, e eles tomavam chimarrão todo dia, de tarde, certo? Ficaram conversando, um falava uma coisa, outro falava outra, e resolveram pôr no cinema, né? E o Humberto tratava de uma coisa e o Luiz da outra. O Luiz tratava das fitas. Ele escolhia as fitas para passar. Uma pessoa com uma cesta de palha vendendo um amendoim bastante famoso. E o amendoim não era descascado. Primeiro ele era com casca. Depois, mais à frente, é que era feito um enroladinho assim. Na época que o amendoim ainda não era descascado, era aquela quebra de amendoim, jogava o amendoim em outras pessoas. Então isso aí a gente tem. Uma vez sentou lá ele no chão, acho que ele não chegou a saber quem era, não sei. Quando ele viu uma pedra na cabeça dele, já tinha dessas pedrinhas pequenas, né? Tiraram a pedra, deu bem na cabeça dele. Mas a gente ia todo dia, todos os dias de sessão, a gente só não ia segunda segunda que reprisava de domingo, né? E era bom quando a senhora não pagava, né? Claro, não pagava nada. Era
era tão bom a Lapa naquele tempo, o cinema, que tinha música na frente, tinha os moços, as moças, o namoro, né? Tinha de um lado, do lado direito a bilheteria, do lado esquerdo, onde vendia balas, e os namorados iam comprar aqueles pacotões de bala, né, para agradar a namorada. Agora, domingo à noite, eu ia muito casal, né? Sempre os casais vinham e domingo à noite. Porque naquela época passavam uns filmes bons, né? Meu namoro também começou no cinema. E daí, na saída do cinema, meu pai disse, suba no carro. Eu disse, não, eu vou descer com o Expedito, né, que foi meu marido depois. Suba no carro, minha filha. Não, eu vou descer com o namorado. Daí nós descemos e meu pai desceu com o carro nos acompanhando. Porque naquele tempo as coisas eram diferentes. Sei que nós chegamos todos juntos em casa. Muitos casamentos aconteceram a partir dos encontros, assim, as moças ficavam nervosas, olhando se vinham, se não. Eu gostava de cinema, não perdia. Porque cheguei a ser dono. 78, 82 por aí, uns 4 anos. Desse faxineiro, bilheteiro, na bilheteria, né? E depois fiz o gerente do cinema. Depois eu ia fazer para trabalhar, ia para Curitiba para ver os filmes que ia passar na semana. Então eu que trazia os nomes dos filmes. Tudo. Toda semana o senhor ia? Toda semana. Às vezes 2 vezes por cinema, 3 até. Depois passou, com essa foi com o pai do Mário. O seu Álvaro. O seu Álvaro, que é legérrimo. Porque eu pagava, inclusive, aluguel, né? Dali. Então, e os filmes vinham, os filmes grandes, que nem, por exemplo, 10 Mandamentos, era um horror o que eles pediam, né? Então a gente ia em Curitiba, e daí, como eu estava indo, a gente conversava com os caras lá, para amenizar um pouco, né? Senão não dava mesmo. Esse aqui também, Marcelinho, como vinho, puxa, Léo, se passasse aqui, eu te garanto que lotava o cinema. Porque ainda mais na Lapa aí, que tem muita criança, né? Então é um time para criança e para adulto também. Então, os filmes mais lindos que nós temos lembrança, Os 10 Mandamentos, Ben-Hur, e eu lembro ainda de uns episódios do Flash Gordon. O Flash Gordon, aquele serial do planeta lá, aquelas coisas que agora é verdade que aparece aí, né? É um marco da Lapa, né, o cinema, porque o cinema era a única coisa que tinha. Só que as memórias da gente precisam ser escritas, né? Alguns dizem que o último filme exibido foi Super Xuxa contra o Baixo Astral, em 1989. Isso não se sabe ao certo. Só o que sabemos é que até 2004 permaneceu fechado e abandonado, quando então o governo do estado o desapropriou para sua restauração e ampliação. Diretamente de Santa Felicidade para a TV Tuiuti do Paraná.